Olá, meus amados, que Deus nesse momento nos abençoe com a sua luz divina, com a sua luz especial de misericórdia, de amor e de onipresença que Ele nos dedica na plenitude desse universo sagrado. Voltamos para conversar mais um pouco com todos vocês sobre a ciência do pensar. Essa ciência que a Fazur nos trouxe, esse espírito maravilhoso de iluminação fantástica, de bondade radiativa e de ciência maravilhosa. A Fazur nos trouxe a ciência do pensar. Nos apresentou como uma ciência nova para a humanidade. Uma ciência que tem como objetivo tratar a humanidade desse século para que se ilumine, para que se busque numa essência de Deus divina, a qual todos nós temos e que não acessamos porque não conhecemos, não acessamos porque não temos essa competência nas nossas ações mentais de buscar essa plenitude divina dentro de nós e buscar essa maravilha que é o nosso espírito. Um espírito que se preparou por talvez até um longo tempo nas dimensões espirituais para reencarnar e para reencarnar com uma sagrada missão, que é de buscar através do conhecimento, da compreensão, pela pesquisa, da busca pelo autoconhecimento, essa força que nós temos dentro de nós, essa força propulsora que nos leva a curar as feridas que esse espírito trouxe aberta ao reencarnar. Então, na metodologia da ciência do pensar, nós dizemos que o nosso espírito, quando ele nasce, ele vem com algumas patologias na sua composição energética, ectoplasmática. Ele vem com algumas sequelas, algumas feridas abertas que traz, não é? Essencialmente para produzir no decorrer da sua encarnação física as curas para essas feridas. As feridas são traumas de encarnações passadas, são ações, reações que criamos, que geramos e que nos trouxeram de alguma forma algum tipo de débito,
e que nós temos essa consciência, não é? De que esse espírito, ao nascer, ao ter um corpo novo, ou ter um corpo novamente, precisa ser tratado, precisa ser curado. E que nós somos os principais instrumentos, os agentes transformadores para a nossa própria cura. Então a Fasur trouxe essa ciência e a denominou a medicina do espírito, a medicina da consciência, a medicina da alma. Esse movimento que essa ciência nova, que é a ciência do pensar, cuja teoria foi trazida por Fasur no livro psicografado pela mentora e por uma outra mentora também que teve a sua contribuição nessa psicografia. Ele trouxe a teoria para que nós então estudássemos essa teoria e nos servíssemos dela, não é, como medicamento. Mas toda a teoria de Fasur é um conteúdo muito científico para a mente normal humana, né? Eu digo a mente normal, a mente do senso comum, a mente que não está acostumada a pensar, a mente que não está acostumada a buscar as reflexões, a identificar as ações, as reações cotidianas do seu dia a dia, não é? Fica um pouco incompreensível pela cientificidade que tem esse conteúdo. Então a mentora estudou muito essa teoria e, como educadora, como especialista em educação e cientista e pesquisadora há 40 anos na área do comportamento mental humano, a mentora então criou essa metodologia educacional, científica, sinergética, não é? Que nos leva à busca ininterruptamente de experimentações mentais, experimentações emocionais. Essas experimentações, elas precisam nos levar ao autoconhecimento. Essas pesquisas que nós vamos então, a partir da metodologia educacional, científica, sinergética da ciência do pensar, essas pesquisas, essas reflexões que nós vamos fazendo de nós mesmos, não é? Como nós atuamos diante da vida, com a nossa competência de ser humano, com a nossa fé espiritual, com a nossa fé física, né? Com o conhecimento que nós temos e como nós interpretamos a vida, né? Então, essa metodologia, ela nos leva a análises profundas, por isso que ela é científica. Ela te ensina, não é, a te ver por dentro. Ela te ensina ela te leva a perceber que você é uma pessoa indiscutivelmente divina e que você tem um agregamento de conteúdos formativos, né? Tanto espirituais quanto físico, quanto emocional, que podem te levar ao sofrimento, né? Ou podem te levar
a uma compreensão e a uma busca, não é, experimental daquilo que você sente melhor para você e daquilo que, ao sentir, você produz melhor para você, não é? Mas para que nós possamos fazer essa experimentação a partir da metodologia educacional da ciência do pensar, nós precisamos entender que essa metodologia ela é uma cultura irradiativa, ela é uma sinergia, porque essa metodologia é sinergética, ela ativa todo o nosso contexto físico, mental, espiritual, né? E porque nós somos esse contexto, né? Físico, mental e espiritual, né? Nós não somos um ser humano isolado, fragmentado, como sempre digo, né? Nós somos um todo. Então, aquilo que você pensa e aquilo que você faz, não é? Da forma que você pensa e da forma que você faz, da forma que você desenvolve o ato mental e da forma que você realiza esse ato mental, quando o pensamento, que é uma energia, sai da mente, vai para o cérebro e o cérebro organiza e ordena ao corpo físico para realizar a ação, você, obviamente, tem um envolvimento do todo, né? Não é só da matéria, não é só do espírito, não é só da mente, mas também é das emoções, também as reações que causaram aquelas ações, as reações que causaram algumas emoções fortes, né? Algumas reações que te causaram, te levaram a produzir dentro de você um trauma grave, um trauma que ficará inesquecível, mas também ficará ativo na sua memória comportamental. E a partir desse trauma, desse comportamento adquirido em função desse trauma, que a sua mente memorizou, que o seu espírito, não é, contextualizou, você precisa ter a habilidade de, através de alguma técnica, de algum conhecimento, de alguma sabedoria, saber lidar com você mesmo, né? Saber lidar com essas sequelas que acabam ficando numa encarnação e, obviamente, nós temos que trazer nas próximas para resolver. Então, eu tenho falado bastante, não é, que nós temos essa condição em função da lei divina de sermos autocuradores de nós mesmos, né? E essa autocura, ela acontece, né? Mas nós temos que ter conhecimento, nós temos que nos instrumentalizarmos para sermos realmente esse agente transformador de nós mesmos, né? Mas o ser humano tem muita dificuldade de se perceber, de perceber o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com a vida dele, por que a vida dele está tão desorganizada emocionalmente, por que ele está passando por um processo tão difícil, às vezes de separação, às vezes de desilusão, muitas vezes de falta de fé, de falta de esperança, pelo mundo que está aí fora, não é? Nos cumprimentando todos os dias, né? Esse mundo aí fora que não é o nosso, é o mundo de todos, né? Ele está nos cumprimentando todos os dias. E como é que nós vamos cumprimentá-lo? E como é que nós vamos participar dele, né? Se é um mundo que nós temos no nosso contexto, arrumando o nosso mundo primeiro, né? Cada um de nós é um mundo. Cada ser humano é um mundo. E cada ser humano, nesse seu mundo, ele se transforma
se construindo ou ele se transforma se destruindo, não é? Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento científico e ter essa medicina, essa ciência, não é? para curar o nosso comportamento, para ajustar as nossas emoções, para buscar com consciência, não é? As nossas responsabilidades reencarnativas, é muito importante, não é? É muito importante. As pessoas que não têm esta noção, essa percepção dessa responsabilidade, acabam se perdendo, não é? Nos rumos diários da vida, e esse desvio, essa energia desorientada, ela com certeza ela te traz cada vez mais um grande vazio, né? Às vezes você não está bem com a sua relação com o seu par, né, com o seu contexto, né, com o cenário em que você vive, com as pessoas, porque você não se vê, porque você tem um olhar só para os outros, não é? Inconscientemente você não se percebe, você vai sendo levado por uma coisa, por outra, por um pensamento, ou por um gosto, ou por uma vontade. Muitas vezes você se perde porque você vai se entregando ao mundo do outro sem respeitar o seu mundo, sabendo que cada um de nós forma um mundo maior para que todos possamos viver. Então, o que nós temos que fazer, não é? Para aproveitar esse medicamento sagrado, essa ciência que a Fazur trouxe, essa medicina da metodologia que nos ensina a pensar, que nos ensina a sentir, que nos ensina a amar, que nos ensina a nos amar, a nos querermos bem, nos ensina a perdoar, nos ensina a nos encantarmos conosco mesmo, né? Precisamos nos encantarmos conosco mesmos, né? Todos nós, a cada amanhecer, né? Cada um deve buscar o seu momento de encantamento, de conexão com Deus, né? Não adianta as pessoas que são muito materialistas e que pensam só na matéria, essas pessoas vão ter muita dificuldade para chegar em um equilíbrio emocional, espiritual e mental. Muito. Sempre, no final das contas, alguma coisa se desajusta, né? Se acerta uma coisa, desacerta 3, 4, né? Se desacerta 3, 4, não consegue mais ajeitar tudo, então acerta ou ajeita tudo pela metade como dá, né? E aí vamos levando as coisas de barriga para frente, né? Sem querer assumir a responsabilidade do autoconhecimento, né? Deste valor imenso que nós temos na nossa alma, dessa essência fantástica de Deus e da espiritualidade que nós trazemos conosco, não é? Então, creiam, a matéria é importante, muito importante para a nossa vida. Nós somos matéria e como matéria nós precisamos da matéria, mas não que essa, não é, nos limite apenas a ela. Não que a matéria nos traga todas as respostas, porque não traz, não é? A pessoa que diz que não acredita em Deus, a pessoa que diz que está bom assim, mesmo sofrendo, a pessoa que diz que o mundo começa aqui e termina aqui, não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa feliz com ela. Ela é feliz com a matéria dela, com
as coisas materiais que ela adquire para ela, mas ela não é feliz com ela, não é feliz. É uma pessoa vazia, é uma pessoa que não sabe nem por que está aqui, é uma pessoa que não entende que vai ter que olhar um dia no olho, olho a olho de Jesus, de Deus, e dizer para Deus por que fez o seu tempo encarnativo um tempo só de matéria, só de pensamentos totalmente vinculados ao corpo, ao contexto físico da vida. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim. Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo, em todas as coisas. Eu já falei que Deus não luta com o mal. Não, não. Deus não luta com o mal. Ele não faz isso. Ele protege o bem. E o bem que ele protege é aquele que está dentro, aí dentro de você. E que você às vezes ainda nem descobriu a quantidade de bem e de amor que você tem para você e para o seu próximo. Ame-se, busque a medicina do espírito, busque na ciência do pensar a clarividência para uma vida mais serena, mais saudável e mais feliz. Eu amo a todos, fiquem com Deus. Assim é e assim será. Que assim seja.